Mas para fazer a nossa bolsa lead, nós vamos precisar de uma base como essa, que tenha essas duas partes de costura com fecho e também esses furinhos para costurar na nossa bolsa. Vamos precisar também de um fundo P ou médio, né, como chamar no armarinho que você comprar, de uma agulha um pouco menor que passe entre esses buraquinhos do fundo para que a gente possa puxar o nosso fio, e uma agulha maior para que a gente possa subir a nossa peça. E aí você pode escolher a agulha que você já está acostumada a trabalhar com fio de malha. Uma alça, eu estou usando uma de tecido, mas você pode usar a que você quiser. E o fio de malha de 25 milímetros da Fisher. Eu estou usando aqui o tom de marrom, lindo demais. Precisar também do básico, tesoura, cola para finalização e vamos lá. Vamos começar aqui pela lateral da nossa base. Com uma agulha menor, vamos introduzir nesse buraquinho e puxar o fio do novelo. Eu gosto sempre de deixar um pedaço bem grande para fora, para depois fazer um arremate perfeito. Então, deixa um pouco do seu fio e puxa a parte que vem do novelo. Depois você vai introduzir no próximo espaço e vai puxar do novelo, fazendo um ponto baixíssimo. E nós vamos trabalhar com pontos baixíssimos por toda a volta dessa base. Então, é bem simples, introduz, puxa e passa por dentro de tudo. Chegando aqui no final, eu não vou trabalhar esse último espaço, porque ele vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de pegar o fio do novelo, eu vou pegar aquele fio que eu deixei solto. E assim fazer um acabamento perfeito. Então, introduz, puxa esse fio e passa ele por dentro do seu ponto já feito. E aí, depois que você passar, você pode puxar ele todo. Agora, você vai introduzir a agulha na parte de baixo do primeiro ponto que você fez, puxar esse fio e depois, de trás para frente, você vai introduzir no meio do ponto e puxar esse fio, levando ele lá para trás. Agora é só puxar ele todo e vamos ter um acabamento perfeito com um baixíssimo falso. E olha como é que nossa base fica linda. Agora vamos começar a primeira carreira de subida. Então, vou introduzir aqui a minha agulha, ainda usando uma agulha menor, deixar esse fio por cima da agulha para já esconder ele e já facilitar o nosso arremate. E eu vou puxar o fio do novelo para fazer uma correntinha. Essa correntinha serve como primeiro ponto baixo. Feito esse primeiro ponto, eu vou introduzir a agulha no próximo espaço, puxar o fio do novelo e fazer um ponto baixo. E essa carreira ela é toda em ponto baixo, não tem mistério. Você introduz a agulha no espaço de ponto, puxa o fio que vem do novelo e depois puxa novamente fazendo ponto baixo. Vamos fazer aumentos nas nossas quinas, então todas as quinas terão aumentos. Dependendo do seu fio e da sua base, pode ser um aumento de 2 pontos. No meu caso, eu vou fazer um aumento de 3 pontos baixos no mesmo espaço de ponto, porque ficou muito melhor assim. Mas observe a sua base, caso você esteja aí fazendo com um fio mais grosso, talvez não seja necessário. Então, aí fiz 2 pontos, você vê que ele não chega, ele não dá a quina, não vira o trabalho, então eu preciso de mais um ponto para ele ficar completo, senão vai ficar todo repuxado os pontos. Pode ficar um pouquinho difícil de introduzir a agulha, mas dá para colocar 3 pontos aí, tá bom? Agora, com 3 pontos, olha como é que a base já tá bem jeitosinha. Ele dá aquela viradinha e completa a borda da base. E agora eu vou continuar fazendo pontos baixos sobre cada ponto baixíssimo. E lá na outra quina também vou fazer um aumento de 3 pontos. Vou fazer isso nas 4 quinas e depois eu volto para finalizar com vocês. Finalizado aqui todos os pontos, agora eu vou fechar a carreira. Para isso, eu vou dar uma subidinha no fio, entrar nesse primeiro espacinho de ponto da correntinha e puxar esse meu fio pela parte de trás. Então, é só encaixar o fio na agulha e puxar. Dá uma ajustada para ele não ficar muito grande. Agora, a gente vai introduzir a agulha bem aqui no centro do ponto, no meio desse Vzinho. Vamos puxar o fio que vem do novelo e passar por dentro desse ponto, trazendo ele para frente e tomando cuidado para essa argolinha não sumir. Agora, é só colocar as argolinhas na agulha de novo, ficando com 2 laçadas, e passar o fio do novelo de novo, formando assim
a nossa base do primeiro ponto. Agora eu vou dar uma levantadinha nesse ponto e dar uma torcidinha. Ele vai representar o nosso primeiro ponto meio alto falso. Agora é só pegar o fio que vem do novelo e passar por dentro. Agora eu vou pegar minha agulha, dar uma laçada. E agora eu vou fazer o meu ponto no meio dessa argolinha. Vou ignorar a argolinha da frente, entrar bem no meio dela e ir lá no meio do ponto baixo, como se fosse um centrado, mas no caso vai ser um meio alto centrado, pegando ali no meio. Então, observa bem como eu tô fazendo, para não ter dúvidas, tá bom? Passa, introduz bem no meio ali da correntinha de base e vai lá no centro do ponto. E aí não tem mistério, vou puxar, laçar novamente e fazer um ponto meio alto. Agora eu vou laçar novamente. Vou ignorar essas correntinhas de cima e eu vou direto no centro do ponto. Dessa vez eu não vou fazer ele pegando no meio das correntinhas, já vou direto no centro. E laça meio ponto alto. Agora, no próximo ponto, eu vou laçar e vou novamente no meio e depois no centro do ponto. Puxa novamente o fio do novelo, passa e faça um meio ponto alto. E eu vou ficar intercalando assim. Uma eu vou pegar no centro das correntinhas e no centro do ponto, as outras eu ignoro e vou direto no centro do ponto, porque uma vai ficando com os risquinhos e o outro não. Isso vai dar um efeito bem legal na nossa trama. Então, vamos intercalar assim, um ponto normal, um vai aparecer essa partezinha da correntinha, o outro vai ser normal, o outro vai aparecer, e vamos fazer assim até o final da carreira, tá bom? Qualquer dúvida é só voltar aqui o vídeo para você ver de novo a explicação. Chegando no final da carreira, eu vou pegar essa correntinha e vou fazer o mesmo fechamento que eu fiz lá na nossa primeira subida. Introduzir a agulha de trás para frente, puxar o fio e levá-la para trás. Agora, eu vou introduzir a minha agulha bem no centro daquele nozinho que a gente fez. Eu vou introduzir bem aqui no meio daquela nossa correntinha. Lembra que a gente fez lá embaixo um ponto baixo centrado e depois subimos uma correntinha? Mesmo com aquela viradinha, é no centro dessa correntinha que a gente vai pegar. Então, introduz, puxa o fio que vem do novelo. Depois, pega aquela argolinha que ficou solta e coloca na agulha e faz novamente aquele ponto que a gente tinha feito lá embaixo. Opa, cuidado para não soltar. Pega, dá aquela torcidinha e faz aí mais uma correntinha. E agora, a gente vai repetir o que fizemos na última carreira. Então, esse meu primeiro ponto, ele tem lá embaixo que eu peguei no centro da correntinha, lembra? Depois fui lá no centro do ponto, mas agora vai ser um pouquinho diferente, porque já não é um ponto baixo, é um ponto alto. Então, vamos lá. Vamos passar aqui no centro do topo do nosso ponto. Introduzir a agulha nessa nossa partezinha de trás do ponto, tá vendo que ficou uma listinha? A gente tem que entrar lá no meio daquele buraquinho. Então, a gente passa por dentro dessa listinha e vai lá no centro do nosso ponto. Então, nós vamos introduzir por dentro desse primeiro nozinho da correntinha, por dentro dessa segundo nozinho que deu no ponto meio alto, e vamos no centro do ponto. Vou repetir com vocês. Laça, introduz aí no meio do topo do ponto, na segunda laçadinha do ponto, e agora vamos introduzir no centro do ponto. E laçar, passar por dentro dessas duas, da altura e fazer nosso ponto meio alto. Agora, vamos para o próximo ponto. Laça, ignora essa parte e passa por dentro da segunda laçada e por dentro do meio do ponto. Puxa o fio da altura, laça e ponto meio alto. Perceba que vai ficar a mesma coisa da carreira de baixo, com essa listinha 1 sem a listinha outro. Então, vamos lá de novo. Laça, passa no meio da altura do nosso ponto, passa na segunda argolinha do ponto meio alto e vai no centro do ponto meio alto. Puxa o fio do novelo, da altura e ponto meio alto. Agora, nós vamos laçar, ignorar essa parte e direto na segunda laçada e no meio do ponto.
É só introduzir, puxar e meio ponto alto. E vai ser essa sequência na nossa carreira até o final. Vou fazer bem de pertinho para vocês verem agora. Laço a minha agulha, passo por dentro dessa primeira argolinha, passo nessa segunda argolinha e eu vou lá no centro do ponto. Fiquei com 4 laçadas. E se você reparar, esse nosso centro do ponto parece um ponto baixo centrado. Então, é só você introduzir, puxa, fico com 3 argolinhas, puxo e ponto meio alto. No próximo, eu ignoro essa primeira parte e vou direto nessa segunda argolinha aí, ó. Depois, no meio do ponto de novo, no meio daquele Vzinho lá embaixo. Puxo, 3 laçadas, tiro tudo de uma vez, fazendo meio ponto alto. É bem fácil, até o final da carreira. Observem a peça de vocês se ela não está emborcando assim para dentro, ficando tortinha. Caso seja necessário, refaça essa base com uma agulha maior, tá bom? Para que ela não fique torta. Eu acabei trocando a minha agulha porque eu senti que a minha base estava ficando meio torta. Agora, fechei a carreira e eu vou continuar fazendo esses pontos que eu ensinei para vocês até eu chegar na altura da bolsa que eu preciso. Então, quando eu chegar no final da carreira, lá em cima, depois de todas as carreiras prontas, eu retorno aqui e mostro para vocês a altura que ficou a nossa bolsa, tá bom? Eu fiz um total aí de 10 carreiras, que deu mais ou menos 15 centímetros. E agora eu vou puxar um pouquinho meu fio, introduzir aqui na parte de trás desse primeiro ponto e puxar ele lá para trás. E ao invés de entrar logo no centro do ponto, igual a gente estava fazendo da última vez, eu vou vir do ladinho dele. Então, vou introduzir aqui do ladinho, puxar o meu fio, que vem do novelo, puxar o fio que vem do novelo e colocar essa argolinha novamente na minha agulha. Puxar e fazer aí nosso primeiro ponto, nossa primeira correntinha. Essa é a nossa carreira de finalização, então vamos fazer ela em pontos baixos até metade e depois já vamos aproveitar para costurar a nossa base nela. Então, para isso, eu vou dividir as laterais da bolsa, essa lateral e essa lateral. 5 pontos de cada lado serão para fazer aquela nossa dobra, para a bolsa ficar com um acabamento bem bonitinho. Vou contar esse ponto que eu comecei como se fosse o ponto do meio, o ponto número 3. Então, vão ser 2 pontos para cá e 2 pontos no final. Então, eu fiz aqui meu primeiro ponto como ponto baixo, vou no próximo fazer mais um ponto baixo. E no próximo, que vai ser o nosso outro ponto, eu vou fazer mais um ponto baixo. E já vou dar início à costura da nossa aba. Para isso, eu vou posicionar nossa aba de costas para a bolsa, no caso, com o lado do avesso virado para a gente. Vou usar uma agulha menor que caiba nesse buraquinho e vamos costurar a nossa aba. Você vai reparar que nossa aba não tem todos os espaços de pontos que nossa bolsa tem. Então, nós vamos adaptar, tá bom? Não se preocupe em pegar todos os pontos da bolsa, porque não vão caber tudo na base. Eu aconselho que você coloque um marcador lá no nosso último ponto e vá visualizando aonde nossas bolinhas estão sendo encontradas. Por exemplo, essa primeira bolinha está de acordo com esse ponto. A próxima bolinha com esse ponto. A próxima bolinha com esse ponto. E assim por diante, tá bom? Verifica onde cada bolinha está se encontrando com o ponto da bolsa. Vou pegar a minha agulha, introduzir na nossa aba. E eu vou trabalhar na carreira de baixo, tá bom? Não é nessa última carreira, é na de baixo. Então, eu vou ver onde o ponto está e olhar ele na carreira de baixo, olha só. E vou introduzir a minha agulha na carreira de baixo, bem no centro do ponto. Puxar o meu fio do novelo e subir com ele da altura, passar o meu fio por essa argolinha que ficou e depois disso que eu vou fazer um ponto baixo. Então, vou pular esse ponto, olha, tá vendo que eu não preciso pegar em todas as correntinhas? Eu vou lá direto no próximo buraquinho da aba, na carreira de baixo, puxo o meu fio que vem do novelo, dou altura, pego novamente, passo por essa argolinha e depois eu faço uma outra passagem formando um ponto baixo. Novamente, introduzo a minha agulha no espaço de ponto da aba, vou lá na carreira de baixo, puxo o meu fio que vem do novelo,
passo ele pelo buraquinho da aba, dou altura, puxo, passo por dentro dele e puxo novamente formando um ponto baixo. Eu vou fazer isso por toda a nossa aba, tá bom? Cheguei aqui no meu último ponto, tirei o marcador, introduzi a agulha no buraquinho, puxei o fio, levantei, dei altura, puxei novamente e puxei de novo. E assim eu fiz a nossa aba completinha. Agora, eu vou trocar de agulha e continuar fazendo os pontos baixos da minha bolsa. A nossa aba ela fica assim bem firme, olha. Então, eu recomendo que você feche a bolsa e vá puxando esses fiozinhos com um pouquinho de cuidado, tá? Para ele não ficar muito largo, mas vai puxando porque isso vai auxiliar o fechamento da nossa base de uma forma melhor, que ela fique mais maleável para a hora de fechar, tá bom? Só cuidado mesmo para não puxar demais e a bolsa ficar feia. Vai puxando, vai esticando, vai organizando aí de um jeito que o fio passe pela aba e fique todo bonitinho. Agora vamos fechar a nossa bolsa. Vou fazer meu último ponto baixo. Vou pegar a nossa agulha na parte de trás do outro ponto e puxar esse fio lá para trás. Agora, eu vou cortar o fio, acabar de puxar ele. E com a ajuda de uma agulha menor, eu vou fazer o nosso ponto falso aí, para ficar um acabamento bem bonito. Então, eu vou introduzir a nossa agulha na parte de trás da nossa correntinha ali e puxar esse fio. E assim ele fica com um acabamento bem bonito, com essas voltinhas, ó, nem parece que foi emendado. Daí, uma ajustadinha, esconde aquele fio lá para trás. E agora, vamos botar o nosso fecho na bolsa. Então, vou fechar aqui a nossa aba e ver exatamente aonde vai ficar o nosso fecho. Caso você queira, antes de colocar o fecho, fazer o acabamento da nossa parte da bolsa, é só colocar um mosquetão aí nessas duas dobras, fechar e marcar onde vai ficar o seu fecho, tá bom? Caso você queira ter uma visão melhor de como vai ficar a bolsa. Então, veja aí onde vai ficar o seu fecho. A minha eu vou colocar ali na segunda carreira de início da bolsa, tá bom? Eu vou ensinar vocês a colocarem na bolsa e eu acabei colocando um pouquinho mais pra cima na hora, mas eu recomendo que coloquem lá no início da segunda carreira ou no finalzinho da primeira carreira da bolsa, tá bom? Caso ela fique do mesmo tamanho da minha para ficar melhor. O nosso fecho tem 4 furinhos e vamos usar então o nosso fio para costurar. Para ficar mais fácil de passar, nós vamos cortar um pedaço do fio e cortar esse fio ao meio. Minha tesoura não tá muito lá essas coisas, né? Vocês perceberam que eu tava com uma tesoura preta? E aí agora eu tô com uma azul, que não tá lá essas coisas. O que que aconteceu com a minha preta? Meu marido pegou. Pronto. Fiquei sem tesoura. Prontinho, fios cortados, e agora é só separar. E eu gosto de dar assim uma esticadinha nele, porque ele dá uma enroladinha e fica melhor ainda pra passar, tá bom? E não fica com rebarba. Então, eu vou pegar aí agora a minha agulha de tapeçaria
Ela que vai auxiliar a gente nesse processo do fecho. Então, é só colocar nosso fio por dentro da agulha, colocar o nosso fecho lá no local, pode botar ele na aba, mede direitinho de novo, tá bom? E você pode já começar a costurar. Introduzir aí a agulha no espacinho que eu quero que ele fique. Somente para marcar, retirei e fui pela parte de trás, tá bom? Comecei pela parte de trás, procurei ali o buraquinho do fecho, tá bom? Quando encontrei, eu puxei a agulha. E, gente, foi nessa hora que meu fecho saiu um pouquinho do lugar. Então, eu recomendo que vocês prestem bastante atenção na hora que vocês estão colocando, tá bom? Para não acontecer o que aconteceu comigo. Depois eu tive que retirar e colocar ele de novo. Então, eu não vou puxar tudo, porque o meu fio tá solto lá atrás, tá bom? Eu não prendi ele em lugar nenhum. Então, eu vou só puxar um pouquinho e vou fazer em X. Você pode fazer de outro jeito, se quiser. Eu vou introduzir a minha agulha aí, no pontinho de baixo, caçar aí um buraquinho no meio do fio e levar esse meu fio lá pra trás. Assim que eu levar esse fio lá pra trás, eu vou aproveitar para fazer um nó com esse fio que veio da agulha agora e com aquele restinho que sobrou lá dentro, tá bom? Então, é só fazer um nozinho lá, pode fazer um nozinho duplo para ficar bem seguro e vamos voltar a costurar. Olha aí como que ficou meu nozinho, tá bom? Agora um nozinho bem firmezinho lá dentro. Agora, eu vou pegar a minha agulha novamente e vou introduzir no pontinho de baixo. Trazer esse fio para frente novamente e depois vou introduzir no último ponto e levar ele lá para trás. Olha como é que nosso X ficou bonitinho. Agora eu vou fazer o quê? Mais nozinhos. Então, vou fazer mais uns 2 ou 3 nozinhos aí, deixar isso bem firme e vou arrematar esse meu fio por dentro dos pontos, esconder. E aí, você pode colar se você quiser para se sentir mais segura, tá bom? E você faz a mesma coisa do outro lado. E assim a sua base fica fechadinha e segura. Eu vou colocar 2 mosquetões aqui na bolsa, na lateral, tá bom? Então, para isso, eu vou dobrar a bolsa, vou medir aí mais ou menos uns pontos e vou fazer essa dobrinha bem bonitinha e vou passar o meu mosquetão por dentro de todos esses pontos, bem por cima, para amarrar todos eles, a bolsa ficar com esse formatozinho lindo que ela fica. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou dobrar a minha bolsa aí e passar o mosquetão por cima desses pontos, prendendo todos eles juntos. Vou dar uma ajeitadinha agora na bolsa, porque ajeitar o crochê não quer demais. E o bom da nossa aba é que ela esconde esse mosquetão, então você pode depois colocar uma outra alça que não tem problema. Agora, uma pausa para quem não colocou o outro fecho, porque esqueceu de furar ele. Então, vou ter que levar para ateliê e furar, e depois eu mostro a bolsa finalizada para vocês, tá bom? E por último, é só você encaixar a sua alça no mosquetão e a sua bolsa está pronta.